O Caio estava cansado de trabalhar educação sem ver na prática, né, as coisas acontecerem. Como é que foi essa motivação mesmo? O que te levou a essa viagem aí pelo Brasil? Eu sempre fui workaholic, assim, viciado em trabalho assumido. Em 2012, na verdade, eu comecei a questionar muito o que eu fazia dentro de educação. Por mais que esse meu trabalho tivesse me levado para projetos muito legais, cargos muito legais ainda na faculdade, eu comecei a questionar para quem que eu estava fazendo aqueles sites, livros digitais, projetos teoricamente inovadores em educação, sendo que eu não falava com o aluno, não falava com o professor, tinha ainda essa barreira muito forte. Daí eu saí de educação e em 2012 eu fui trabalhar com uma agência de comunicação. Junto com a agência de conteúdo, eles tinham uma consultoria de gestão do conhecimento. Então, no mínimo, eu podia aprender alguma coisa. E foi muito legal, mas ao mesmo tempo eu descobri que não era só em educação o problema de não conversar com o usuário final, sabe? Quem realmente importava. Que era e ainda é um problema muito sério de mercado. Sei lá, o carro da minha mãe, toda vez que eu, como passageiro, coloco minha mochila no banco do passageiro, ela trava, e eu quero puxar ela de novo, ela trava no gancho de levar o banco para trás ou para frente. Eu fico pensando, será que quem desenhou esse carro nunca andou nesse carro com passageiro? Né? Entre outras milhares de coisas que a gente pode dar de exemplo aqui. Então, eu queria muito conhecer as realidades brasileiras e conhecer as pessoas que eu estava ajudando de alguma maneira, sabe, com os produtos que eu fazia. E a melhor maneira de eu estar com essas pessoas era estar na rua, e a melhor maneira de estar na rua era viajando. E daí eu peguei um atlas, circulei em cidades interessantes, mostrei pra minha mãe, e falei assim, mãe, tô pensando em viajar de ônibus pro Brasil, durante 3 meses. E minha mãe não acreditou em mim, e daí eu comecei a pesquisar mais sobre o que tinha em cada uma das cidades, antes de viajar, né? E daí eu falei, nossa, a diversidade é tanta que deve ter muita coisa legal de educação, né? E diversa. Então, de quebra, eu vou conhecer iniciativas legais em educação, bem sem filtros, público, privado, infantil, até médio e técnico, muito mais educação básica, esse era o único filtro. Escolas e não escolas. Formal e não formal, né? Formal, eu queria bons práticos. Porque se passa em banheiro, eu ligo a TV e encontro várias, né? O gancho foi as boas práticas, né? A solução criativa, né? Sim, era muito isso. Eu não queria ver 62% das escolas brasileiras não tem saneamento básico via rede pública. 10 mil não tem luz via rede pública. A gente não precisa ficar vendo esses números, né? Eles existem. Eu, por exemplo, sexta-feira eu vou até uma escola na periferia de São Paulo, que os alunos me escreveram, falando, nossa, aqui tem mais falta do que abundância, então a gente precisa revolucionar a escola e a gente precisa de ajuda. Mas escolas assim são, infelizmente, muito comuns, né? Eu queria ver as boas práticas mesmo e histórias legais para eu contar. Não que as escolas que eu visitei fossem perfeitas, mas elas tinham coisas legais pra gente mostrar. E aí foram 5 meses, acabou ficando mais tempo, né, a viagem? Sim, foram 5 meses, porque eu encontrei tantas coisas legais no meio do caminho, foi uma viagem tão transformadora e tão inesperada, assim, eu até tinha algumas dicas de escolas para visitar, mas eu sempre conto essa história, por exemplo, no museu em São Luís, eu tava conversando com a monitora do museu e eu falei, bom, eu quero encontrar boas práticas de educação, e ela falou, nossa, então você tem que conhecer a minha história, e ela contou a história dela, primeira escola, chão de cimento, com merenda vencida, ela, mesmo assim, ela foi a primeira a entrar na faculdade da comunidade inteira dela. E ela foi virar professora com a missão de mostrar para os alunos que existe uma possibilidade além daquela que eles enxergam na escola pública ruim e que eles não são alunos problema, muito pelo contrário. Então histórias como essa mostraram que, tem muitas coisas que você não encontra nos mapas oficiais, sabe? Você encontra só conversando com as pessoas. Aí você vai nas histórias das pessoas também, né, que você encontrava. Alguns projetos você já foi sabendo, né, que você ia. Outros foi assim. Sim, eu até a 8ª série eu era muito tímido. Eu não falava com ninguém. Daí entrei no médio e comecei a falar muito. Atravessar a rua, assim, pra dar oi pras pessoas. E na viagem não foi diferente, assim. Eu era bem cara de pau mesmo. Até hoje eu ando pela minha rua, eu conheço todo mundo do quarteirão, assim. Eu vou cumprimentando os comerciantes. E era muito isso. Um pouco de falta de noção e muita cara de pau pra conversar com todo mundo. Porque por trás de cada pessoa tem uma história maravilhosa. E eu sou muito curioso. Acho que essa é minha ladinha jornalista. Ser muito curioso pra conhecer essas histórias e compartilhar
mais elas. Educação tá na vida de todo mundo. Ou se não tá, também criar uma história que é reflexiva e importante pra gente. Então, era isso que eu fui encontrando pela viagem, por isso que ela se alongou. E quando eu voltei, na verdade, a viagem só foi um pontapé, porque quando eu voltei para São Paulo, que é onde eu moro, eu comecei a viajar muito mais. Então, eu fiz mais ou menos 100 palestras entre julho de 2013 e hoje, várias partes do Brasil. Então, nessas palestras, nesses eventos, eu conheci mais gente, conheci mais histórias, visitei outras escolas, outros projetos entraram em contato comigo, eu não tive a oportunidade de visitar, mas de conhecer um pouco, pelo menos. Então, até hoje, eu continuo mapeando, procurando e conversando com todo mundo. E de todas as experiências, todos os projetos aí que você viveu, tem algum aprendizado mais marcante, assim, uma história mais... São várias as histórias, né? Todo dia eu fico escutando histórias novas, mas uma que é das mais marcantes para mim é a Vivendo e Aprendendo em Brasília, que é uma escola associativa de educação infantil. Então é muito legal porque tem essa questão do coletivo, né, para aquele projeto existir. E mais do que isso, muitas escolas que eu visitava, eu sentia que, não por mal das escolas, mas existia um discurso pra mim, sabe? Tipo, eu como visitante, tinha uma história que estava sendo contada e nem sempre era necessariamente aplicada. Muitas vezes era o que as pessoas desejavam que fosse. E na Vivendo, enquanto eu conversava com a coordenadora, tudo que a gente conversava acontecia no nosso entorno, porque a gente ficou era um grande jardim, a escola. A gente ficou no meio do jardim. Então, isso me impressionou muito e garotas de 4 anos que eu acompanhei o dia na escola me ensinaram várias coisas que eu uso até hoje, assim. E são ferramentas muito simples, mas muito genuínas, sabe? De educação. Como empatia, diálogo. Tem uma ferramenta incrível que é o não gostei. Não gostei. Eu faço qualquer coisa que você não gosta, você fala pra mim e a gente debate sobre o assunto e resolve o nosso problema. Eu tava até pensando nela hoje, que como é difícil os adultos, isso é muito comum na educação infantil, mas nem sempre é aplicável no dia a dia da escola. Tem muitos autores que falam sobre você estender o jardim de infância, né, pra sua vida. Porque muita coisa do jardim de infância a gente perde conforme a gente cresce. Criatividade e até essa questão de relacionamento mesmo. Hoje, é muito difícil pra gente sentar na sua frente e falar assim, Mara, eu não gostei disso, eu queria conversar com você sobre isso, porque foi uma coisa que pra mim foi chata. A gente morre de medo, né, de putz, a gente vai lá, a gente vai debater, ter uma DR, etc. E as crianças fazem isso super naturalmente, resolvem esses problemas. E só assim que a gente consegue avançar, né, na conversa, que se você não me disser, não vou saber, né. Então, exatamente. O básico do básico, né. A Vivendo, ela traz coisas muito sutis, mas de uma maneira muito genuína, assim. Tem uma historinha que eu não conheci na Vivendo, eu conheci em outros lugares. Eu não gostava de educação infantil e depois da viagem eu comecei a amar muito a educação infantil. Que um homem entrou numa escola que tinham todos os segmentos, né, de ensino e perguntou para cada um dos segmentos: quem aqui é artista? Educação infantil, todo mundo levanta a mão. Quem aqui é artista? Ensino fundamental, metade levanta a mão. Quem aqui é artista? Ensino médio, ninguém levanta a mão. Por isso que eu gosto de educação infantil, porque a gente é muito mais genuíno, né? Com certeza, né? E daí tem vários que falam como é que você não deixa morrer isso, né? Você precisa só criar um ambiente para que eles consigam se desenvolver, né? Não faz nada, né? Às vezes. Para encontrar o livro é pelo site, né? No site caindonobrasil.com.br você tem lá o livro. Lindo esse livro aqui, essa capa linda e por dentro também, lindo, lindo, lindo. Foi um dos projetos mais legais que eu já fiz, porque ele foi criado por financiamento coletivo, então como a viagem foi muito coletiva, eu chegava na cidade, as pessoas me recebiam, eu fiz questão de fazer o livro por financiamento coletivo, então 300 pessoas ajudaram a criar o livro e essa questão da diagramação é muito legal, porque eu recebi um e-mail um dia de uma menina falando assim, olha, eu não tenho dinheiro para ajudar nesse financiamento, no crowdfunding, mas eu tenho talento, eu sei diagramar, então eu posso fazer isso para você. E a gente fez um acordo e ela fez a diagramação, então ele foi feito a muitas mãos, assim. Legal. E ficou lindo, né? Eu resolvi fazer também porque nas palestras é muito pouco tempo, como nas conversas, para contar profundamente tudo que eu vi, né? Então eu
comecei a ler tudo sobre 13 iniciativas que eu mais gostei. 9 iniciativas, na verdade, 4 histórias de pessoas. Eu lia tudo sobre a Vivendo e Aprendendo, tudo sobre a Fundação Casagrande, tudo sobre o Colégio Oficina. E tentei destrinchar e contar isso numa linguagem abrasileirada, assim, sem muita dificuldade. Ao mesmo tempo contando teoria, prática, dia a dia da escola. Então eu tentei fazer uma linguagem simples, mas uma análise bem profunda para uma das iniciativas mesmo, né? Por isso que tinha Caindo no Brasil, uma viagem pela diversidade da educação. Você leva a gente para viajar junto um pouquinho, né? Essa ideia, a gente vai. É bom que você sentiu isso.